Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Paula Souza, vim falar hoje sobre rotações nas escolioses. Qual a melhor forma de se trabalhar? Bom, antes de a gente entrar nesse assunto propriamente dito, nós temos que entender um pouco da biomecânica da escoliose, né? Como é que acontece a questão das rotações, em que as rotações vão influenciar. Nós sabemos que a escoliose ela é um desvio tridimensional. Na escoliose não acontece somente uma torção para o lado direito, para o lado esquerdo, para anterior e para posterior, e sim uma torção em todos os sentidos. Então a coluna ela tanto vai inclinar, como também vai girar, vai flexionar para anterior, vai olhar para posterior. Então é uma torção mesmo da coluna. E é importante ressaltar que toda intervenção na escoliose ela tem que ser precedida de um crescimento axial. Então seja no RPG, no Pilates, qualquer outro método que você queira aplicar, o crescimento axial ele é muito importante, ele é essencial, porque é a partir desse crescimento que a gente pode dar o estímulo para uma postura correta, de acordo com a técnica que você quer utilizar. E não adianta eu aplicar minha técnica e meu aluno não estiver com a coluna alinhada corretamente, né? Com o crescimento estimulado. Por quê? Porque isso pode favorecer um aumento mais ainda das curvas, da acentuação daquela postura deficitária que ele está apresentando, tá bom? E posteriormente a isso, trabalhar no seu sentido tridimensional. Então, o objetivo é exatamente você corrigir as falhas e tentar levar ao máximo a coluna para o alinhamento padrão. Para a gente poder começar a falar sobre rotações, vamos entender como que elas funcionam na prática, como é que se comporta a rotação. Eu vou mostrar aqui uma imagem agora que vai estar aparecendo aqui em cima, onde vocês vão estar observando como é que está se comportando os processos transversos e os processos espinhosos das vértebras, né? Você vê que o processo transverso, ele acompanha a fóvea articular das costelas. Então, quando você tem a presença de gibosidade na região posterior da coluna, na verdade você tem ali uma vértebra que está rodada para a região posterior e aquela região ela foi acompanhada de deslocamento das costelas também, né? Então as minhas costelas, as minhas vértebras, elas rodaram para posterior e as minhas costelas acompanharam, por isso que se formou aquela gibosidade, aquele alto, né, da coluna, quando a gente faz o teste de Adams, por exemplo, na avaliação. Ana, e como é que eu vou trabalhar a questão das rotações? Para que lado que eu vou girar a coluna? Eu faço a rotação para os dois lados ou não? Essa é a grande questão, né? Se a gente sempre faz uma intervenção escoliose só para um lado ou para os dois lados, fortalece um lado, fortalece os dois lados, como é que a gente tem que fazer? Gente, depende muito do seu objetivo, e eu vou separar aqui duas coisas. Se teu objetivo é alinhar a coluna da escoliose, nem que seja funcionalmente, eu não digo isso estruturalmente, mas sim funcionalmente, pelo menos ali na autopostura, para que com o tempo essa coluna ela perca um pouco dessa deficiência postural e melhore o máximo que ela puder. Seu objetivo é alinhamento, seu objetivo é redução do ângulo de Kolbe, então você tem sim que ser específico de acordo com as curvas que você quer trabalhar. Agora, se você quer trabalhar, Ana, eu quero trabalhar o fortalecimento porque a musculatura do meu paciente, do meu aluno é muito fraca. Então, nesse caso aí, eu vou trabalhar dos dois lados. Eu vou trabalhar tanto o lado côncavo convexo, porque imagina que a coluna ela é sustentada por um pilar, né? Pilar tanto de um lado quanto do outro e a coluna no meio, no eixo. Então, a base da musculatura ela tem que ser fortalecida, tanto de um lado quanto do outro. Então, a gente precisa desse pilar bem trabalhado. E nesse caso de fortalecimento, aí eu vou trabalhar dos dois lados. O alongamento também eu vou trabalhar da mesma forma. Porque se eu quero conferir flexibilidade fisiológica normal para aquela coluna, eu também vou trabalhar os meus dois lados para que a gente haja um equilíbrio aí, né, de estímulo, tanto para alongamento, para flexibilidade, como para fortalecimento. Agora, a tua intervenção é interessante se ela contiver também a etapa, né, ou elementos que envolvam o alinhamento. Não olha só para fortalecimento, nem só para alongamento. Você também tem que olhar para o alinhamento. Na verdade, é a principal coisa que a gente tem que olhar na escoliose. Ela vem antes de fortalecer, de alongar, de pensar nessas outras coisas. Você tem que primeiro
alinhar essa coluna, reduzir o máximo que você puder de ângulo de Kolbe, ou seja, ir lá na causa e não nas consequências, tá? Que é a fraqueza e a falta de flexibilidade, rigidez quando for o caso, certo? Então vamos lá, rotações, etapa específica, aquela que você precisa melhorar o alinhamento daquela coluna. Imagina que eu tenho uma angibosidade na região torácica, como é que eu vou trabalhar as rotações? Simples, adapte para os seus exercícios de coluna, de pilates, que envolvam rotações, apenas a mobilização e rotação desse segmento que você está visando. Por exemplo, a torácica é onde tem a maior curva. Então vamos fazer o seguinte, exemplo, eu tenho uma gibosidade do lado direito na região torácica. Essa gibosidade vai ser o mesmo lado da convexidade. Gibosidade e convexidade, elas estão para o mesmo lado. É aquele lado convexo que você identifica na radiografia e no exame também. E no exame postural também você percebe, né? Dependendo do caso. Se você tem a gibosidade do lado direito, convexidade do lado direito, então você vai trabalhar rotações que visem o padrão oposto, tá? Então a gente vai se opor a essa rotação. Se eu tenho gibosidade, se eu tenho convexidade ali, significa dizer que a gibosidade, que é o alto, ela empurrou minhas costelas para trás. Então as minhas vértebras e minha coluna, ela tá assim, ó, ela tá girada lá para trás. Então os meus exercícios de rotação dentro do Pilates, eles vão envolver o retorno, ou seja, o oposto desse padrão. Então a gente vai fazer isso aqui, ó, tá bom? A gente vai fazer movimentos rotacionais para o outro lado. Então, quando a gibosidade estiver do lado direito, como exemplo, na região torácica, eu vou fazer rotações para o lado esquerdo, seja qual for o movimento que você quer trabalhar. Claro, primeiramente trabalhar crescimento axial. Depois, associar com rotação. Ana, eu quero fazer um exercício sentada na bola que trabalhe rotação da coluna. Então, cresci a coluna, trabalhei com a rotação para o oposto. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês agora na prática, para vocês entenderem melhor. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários. E aproveita, se inscreve no canal, curte aqui o vídeo e me dá sugestões de novos vídeos que vocês queiram que eu faça por aqui, tá bom? Aqui, pessoal, um outro exemplo de exercício que a gente pode fazer. Primeiramente, eu vou estimular o crescimento axial do meu aluno. Vou posicioná-lo de forma que ele corrija a postura errada que ele tem, tá? A postura da escoliose. Então, a minha correção postural com crescimento axial, ela sempre vai contra o padrão que ele está adotando. Isso requer rotação da região torácica, da região lombar, da região da pelve, o ajuste necessário para que ele fique na postura alinhada, tá? Você vai fazer isso de acordo com a sua avaliação. Bom, descobriu qual é a autopostura do cliente, do paciente. Esse lado aqui é o mais alto, né? O ombro mais alto, a convexidade, a gibosidade. Então, as minhas vértebras estão girando para lá. Então, aqui eu vou fazer um exercício e que eu vou contra esse padrão, tá? Então, esse ombro aqui vai ficar aqui em cima. E esse ombro que já é mais alto, eu não vou deixar ele mais elevado. Eu vou deixar ele neutro, tá bom? Em relação à altura do outro, né? Não vou nem deprimir, nem levar lá em cima. Eu vou deixar ele neutro. Então, eu vou inspirar, soltar o ar, fazer uma rotação da torácica para o lado esquerdo, solto o ar, e aqui eu vou puxar o ar novamente, vou levar em flexão lá embaixo e volto. Voltei, cresci, retornei de novo, certo? Novamente, primeiramente eu fiz a rotação para o lado esquerdo, soltei o ar, continuei com a coluna rodada, voltei, cresci e vim pra cá. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Serviu um pouco para esclarecer e vocês entenderem melhor como é que a gente trabalha as rotações nas escolioses. Espero que vocês possam aplicar na prática clínica de vocês e que vocês usem sempre o raciocínio. Pensem na escoliose como um todo, não olhem só para a curva, olhem como um todo e vejam quais posições fazem com que aquela coluna seja mais fisiológica possível, que tenha um melhor alinhamento possível para cada aluno, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando os vídeos e um beijo, até mais!